Bom, sobre o, o TDAH, né? Eu vejo muitas pessoas hoje estarem sofrendo, né, com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, o que acontece? É bom a gente começar do princípio, porque eu quero que você entenda isso aqui perfeitamente para a gente poder trabalhar uma solução. Acontece que quando a gente fala de mente, a gente basicamente está falando de pensamentos, emoções e tudo isso, de uma certa forma, vão gerar uma descarga motora, que vai ser chamada de comportamento, correto? Bom, acontece que quando você tem uma psicodinâmica muito acelerada, você, de uma certa forma, constitui uma hiperatividade. Por quê? Uma hiperatividade motora é, por si só, uma hiperatividade psicodinâmica. Bom, se todo movimento motor tem como seu antecessor um processo de pensamento e de emoção, isso quer dizer que, para uma aceleração motora, antecede uma aceleração de pensamentos e emoções. Percebe? Por quê? O comportamento, a descarga motora, ela é resultado do pensamento e da emoção. A emoção flui do pensamento e o comportamento flui da emoção. Então, primeiro, a causa da hiperatividade é o próprio pensamento acelerado. Agora, a gente chega no cerne da questão. O cerne da questão é exatamente que o pensamento acelerado, ele vai gerar um fluxo de emoções mais elevado, exatamente por causa da quantidade de pensamento. Você vai ter uma emoção mais volátil, ela vai mudar, ela vai alternar com mais velocidade e, ao mesmo tempo, você vai ter descargas motoras mais frequentes. Lembrando que todo o movimento de um braço é gerado por um pensamento. Um pensamento gera um movimento de um braço. Um pensamento gera um movimento de uma perna. Entende? Então acontece que essa descarga comportamental, essa descarga motora, essa aceleração comportamental, ela é gerada, a causa dela é uma aceleração no pensamento. Então, a gente lida com a hiperatividade por meio da redução da aceleração no pensamento. E Eric, agora, bom, você falou da hiperatividade, mas e o déficit de atenção? Vamos lá. O que é a atenção? A atenção é a fixação em um determinado item, em um determinado ente, em um determinado objeto. Quando eu fixo num determinado objeto, eu estou concentrando a minha atenção naquele objeto. Eu estou mirando ele, eu estou com ele na minha linha de consciência, não é? Aquele objeto, ele está dominando a minha consciência. A minha consciência está voltada para ele, então eu estou prestando a atenção. A atenção, ela só é possível porque existe uma coisa chamada consciência. Eu sou consciência, e a consciência, ela é direcionada à consciência de algo, não é? Se eu sou consciente de
alguma coisa. Eu sou consciente de uma cadeira, eu sou consciente de uma sala, eu sou consciente de um sentimento, eu sou consciente de um pensamento, eu sou consciente de algo. A minha consciência, ela muda para vários focos de atenção, não é verdade? Então, existe o objeto, existe a minha consciência, e o que está entre a minha consciência e o objeto é a minha atenção. Verdade? Verdade. Bom, se eu tenho um pensamento acelerado, quer dizer que eu tenho uma atenção disfuncional. Por quê? Porque nada se fixa. Entenda uma coisa, a eficácia da atenção, ela é determinada pela eficácia de sua fixação. Se eu consigo fixar num objeto com eficácia, se eu consigo, de uma certa forma, concentrar-me, o que é a concentração? A concentração é concentrar a atenção. A concentração é exatamente o fixar da atenção num objeto, de modo que esta atenção ela consegue permanecer na direção deste objeto concentrada e não se desviar. A partir do momento que a atenção ela sai desse objeto, você teve uma distração. O que é uma distração? A mudança de um pensamento. Se eu basicamente estou concentrado num som de um alarme que agora, nesse exato momento enquanto gravo esse áudio, eu estou ouvindo lá fora, um som de um alarme de um carro que acabou de disparar. Bum! Agora eu estou concentrado na voz, que basicamente eu estou falando aqui, então, logicamente, eu estou emitindo, uma mensagem, e estou usando uma voz para isso, e eu estou concentrado nessa voz, não é? O que eu fiz? Eu mudei o objeto da minha atenção, logo eu mudei um pensamento. Entende? O pensamento, ele é a base que solidifica a atenção. Por quê? Porque a atenção é o pensamento de algo. Olha, se eu tenho uma consciência, bom, essa minha consciência pensa, não é? Eu sou consciente porque posso pensar. E posso pensar porque sou consciente. Então, a minha consciência, ela pensa. E esse pensamento, ele se direciona a um objeto. É o pensamento de algo, não é? É o pensamento de algo. Então, esse meu pensamento se direciona ao objeto. Se esse meu pensamento muda com uma velocidade muito grande, entende? Quer dizer que ele está mudando o seu foco a todo instante. Eu estou passando vários objetos na minha consciência. Eu estou concentrando a minha atenção em várias coisas, e é exatamente por esse motivo que eu não estou concentrando a minha atenção em nada. Né? Claro que isso ficou estranho, eu estou concentrando minha atenção em várias coisas e não estou concentrando em nada, mas a verdade é que eu não estou concentrando em nada porque eu não estou fixando a atenção naquilo. A minha atenção, ela é maleável, ela em determinado momento está direcionada para alguma coisa, em um outro determinado momento ela muda, e ela vai mudando com uma velocidade muito fácil, muito rápida, né? Uma velocidade extremamente rápida. E eu não consigo assentar essa atenção com de modo que ela permaneça direcionada àquele objeto que eu fixei, né? Então o que acontece? Todo pensamento acelerado que gera hiperatividade gera o déficit de atenção por consequência. Entende? Ou todo pensamento que gera, ou todo pensamento acelerado que gera o déficit de atenção gera hiperatividade por consequência. Entende? A verdade é que o pensamento acelerado,
ele gera as duas coisas ao mesmo tempo: a hiperatividade e a falta de atenção. Você está entendendo? Então, toda vez que eu tenho um pensamento altamente acelerado, que ele pensa aonde esse meu pensamento ele se fixa pouco em alguma coisa, mas ele de uma certa forma vive passando por várias coisas ao mesmo tempo. Uma hora eu tô pensando na conta que eu tenho que pagar, outra hora eu tô pensando na briga que tive com o chefe, outra hora eu estou pensando na minha relação com a minha namorada que não tá muito bem, ou na relação com o meu namorado que não tá muito bem. E aí a mente ela navega por essas várias coisas. E em nenhum momento você tem aquela capacidade de sentar e pensar de uma forma mais concentrada. Ou seja, eu estou pensando na minha relação com a minha namorada. Ora, eu não estou tratando ela bem. Às vezes eu me comporto como um canalha. Entende? E, logicamente, eu preciso melhorar esse comportamento. Então, o que eu posso melhorar? Vê que esse pensamento ele está concentrado numa única linha. Ora, ele está concentrado no relacionamento que tem com a minha namorada que não está indo muito bem. E eu estou concentrado e empenhado em encontrar soluções para isso. Entende? Então, a pessoa com déficit de atenção, ela tem essa dificuldade. É por isso que ela tem uma dificuldade insana de estudar. Porque ela não consegue se manter numa linha de raciocínio por muito tempo. Ela precisa mudar. Entende? Porque enquanto ela está com aquele tema diante dela, ela de uma certa forma pensa: foi o Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Tá. Mas puxa vida, e aquela conta? Eu tenho que pagar aquela conta. Eu não gostei da forma que aquela fulana falou comigo. Ela foi muito grossa. Eu não gostei daquela menina, eu fiquei com nojo daquela menina. Porque aquela menina, ela é muito chata. Eu não gosto dela. Não gosto dela. Lembrei, amanhã eu tenho que fazer aquelas compras no supermercado. Nossa, como eu pude esquecer? Mas, bom, tá ali o que ela tinha que estudar, não é? A única coisa que ela pegou é que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Supondo que ele estava estudando a história do Brasil. Bom, acontece que ela não consegue fixar a sua atenção ali. E ela não consegue desenvolver aquele tema. Por isso que ela tem dificuldade de memorizar. Por quê? Porque a mente, para memorizar, ela precisa de uma linha de pensamento mais coerente, aonde ele não pode ser interrompido de uma forma brusca, né? Na verdade, ele não pode ser interrompido de qualquer forma que seja, né? Então, a linha de pensamento, ela não pode ser interrompida. Se ela for interrompida, né, você de uma certa forma já perde o fio da meada, e a memória, ela não tem a eficácia no armazenamento. Entende? A memória, ela precisa dessa linha de pensamento, dessa concentração em um único tema, desse elaborar de uma série de pensamentos que são relacionados com o tema que está sendo pautado. Se não há uma correlação desses pensamentos, não há o padrão de associação da memorização. Não é? Então, só lembrando uma coisa, tá? Um dos padrões pelas quais a memória ela se torna, um dos padrões que facilitam a memorização das coisas é associá-las com outras. É quando eu pego as coisas que eu já sei e mesclo com as coisas que eu estou aprendendo. Entende? Não é à toa que, né, você de uma certa forma tem aquelas musiquinhas para aprender, né? Então, tinha uma que eu fiz na época que eu estava estudando para o exame de aprendiz de marinheiro, né?
eu tinha que basicamente decorar aquele teorema de Pitágoras, não é? Aquilo a gente estudava bastante, né? Eu tinha que decorar aquele teorema de Pitágoras, né? E eu, de uma certa forma, né, peguei a tal da hipotenusa e dei um quadrado para os dois catetos. E aí, eu de uma certa forma usava essas estratégias para memorizar, né? Aí tinha lá o quadrado da hipotenusa. Não, como é que é? A hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, né? Aí você tinha que decorar aquilo lá. Aí se usava meio que essas artimanhas para se fazer mais memorizável. E por quê, né? Porque você enquadrando algo dentro de uma história, você memoriza com mais facilidade. Só lembrando que em todas as eras, o indivíduo humano se acostumou a ouvir histórias. Nosso cérebro, ele é, assim, um armazém muito eficaz de histórias, né? Por isso que Leibniz, um grande filósofo, vai dizer, olha, a pessoa que tivesse visto mais figurinhas e ouvido mais histórias, ela seria a pessoa mais inteligente do mundo. Entende? Leibniz, ele vai dizer mais ou menos isso, talvez não com essas palavras, né? Ele vai dizer isso aí. Então, uma pessoa que tivesse visto mais figurinhas e escutado mais histórias seria a pessoa mais inteligente. Foi isso que ele quis dizer. E eu gravei isso. E isso faz todo sentido. Por quê? Porque o indivíduo humano está programado para... Quer dizer, o cérebro, ele tem uma facilidade de lidar com conteúdos imagéticos e com histórias, exatamente porque as histórias estimulam a imaginação e a imaginação, ela é uma porta maravilhosa para memorização, né? E olha só que interessante, a própria história incentiva a criação de imagens, então você tem já uma mesclagem das duas, né? Porque quando você escuta uma história, você reproduz ela na imaginação, você cria cenas, não é? E essas cenas são imagens, e essas imagens são mais fáceis de memorizar. Acontece que quando os seres humanos, os nossos antepassados, né, eles se reuniam, eles contavam histórias para se divertir. E havia, de fato, esse costume, esse hábito de contar histórias, né? E essas histórias forneciam para eles bases para o pensamento, não é? Quando você tinha, por exemplo, os próprios registros de alguns povos, por exemplo, como os egípcios, você tinha os registros, né, em imagens, em pinturas nas paredes, não é verdade? Aquilo ali era uma manifestação de o quão necessário era uma imagem para você, de uma certa forma, ilustrar algo, para você, de uma certa forma, ter uma consciência maior de algo, não é? É necessário uma imagem, né? Às vezes uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Também tem essa frase aí. E exatamente isso, as imagens e as histórias, elas facilitam o aprendizado, porque elas elas aumentam a capacidade de memorização. É por isso que ler romances, ler livros que contam histórias é importante. Eu não tinha essa consciência há pouco tempo atrás, né? Então eu desenvolvi essa consciência e eu tive que dar um jeito de começar a ler romances, para, de uma certa forma,
abastecer a minha mente com histórias e depois utilizar essas histórias para pensar em cima delas. Elas vão servir como base para a construção dos movimentos sociais que muitas vezes eu vou precisar imaginar para reconstruir certas cenas que vão me permitir entender certos eventos. Não é? Então, eu comprei um box com vários livros do Dostoiévski e eu estou lendo Dostoiévski, comecei por Crime e Castigo. Tô lá eu lendo a história do Raskolnikov. Mas o que acontece, né? É importante você ler essas histórias e isso vai te dar uma base para depois você criar esquemas imaginativos que vão te permitir memorizar várias coisas das quais você está estudando. Entende? Várias coisas das quais você está estudando. É muito mais fácil, né, você lembrar a história do Brasil reconstruindo cenas da própria história do Brasil do que você simplesmente ler a história do Brasil e não ter nenhum recurso imagético para recorrer. Entende? As cenas, elas evocam muito melhor. Não é? E, lógico, que quando você lê as histórias, você tem esquemas, né, que você pega o indivíduo que trai o outro, né, e por que traiu, os vários motivos da traição, não é? Você tem esses movimentos humanos e, logicamente, isso fica mais fácil de você reconstruir. Porque às vezes o texto, ele vai te apresentar, ele vai dizer, o fulano traiu o ciclano, mas de uma certa forma não explica os motivos, e aí você já reconstrói, talvez seja o motivo também da fulana de tal que traiu naquela história que eu ouvi. Não é? Então deve ser os mesmos motivos, né? Então você já tem umas ideias dos motivos que podem levar a uma traição, e isso é importante porque vai te trazer um aporte maior para compreender a trama. Entende? Mas, não me estendendo muito nisso, era só para agregar um pouco mais aqui nessas ideias. É importante você consumir histórias e também você ver imagens, ver cenas para alimentar a sua imaginação e poder memorizar as coisas com uma facilidade maior. Mas, de qualquer modo, o que o indivíduo ele tem que fazer, né, para lidar com isso é que quanto maior é a velocidade do pensamento, maior é o desgaste da energia psíquica. Isso cansa a mente. Não só a mente, mas também cansa o corpo, porque a energia psíquica origina do próprio corpo. Então, logicamente, você, além de sentir uma fome por causa do uso exagerado do cérebro, você também vai sentir um esgotamento, não é? Uma certa estafa, porque está utilizando muito o cérebro e está produzindo muito pensamento. Bom, a memória, ela não pode arquivar esta quantidade de pensamento toda que você está produzindo. O que ela vai fazer? Ela vai excluir arquivos para proteger, para que ela possa armazenar esse, porque tudo que é pensado é armazenado. Se você pensa demais, tem conteúdos demais para armazenar. O problema é que você tem um limite dentro da memória de trabalho. E se você, de uma certa forma, estourar esse limite dentro da memória de trabalho, que não te dá um limite muito grande, né? É um cartão de crédito de pobre, te dá um limite bem pequeno. Então, se você estourar esse limite, você, de uma certa forma, vai fazer com que a mente ela tenha que excluir conteúdos que já estão assentados na memória para liberar um certo espaço para mais conteúdos que vêm. Entende? A memória, ela não é infinita. Ela não é infinita. Por quê? Porque tem certas informações que elas precisam ser incorporadas. É meio como a vida, não é? A vida não precisa alguns deixarem de existir para que outros novos existam. Quando você olha para a morte, a vida precisa desse movimento. A morte é a inexistência de um indivíduo para que na vida, no nascimento, venha o substituto, o novo, né? É o renovar. É o ciclo de renovação da espécie humana, aonde o velho morre para o novo nascer
e depois ele vai se tornar velho e morrer para um novo nascer, que depois vai se tornar velho e morrer para um novo nascer, e assim vai. O ciclo da renovação da espécie humana. Então ocorre o ciclo de renovação da memória. E o ciclo de renovação da memória, lembrando que isso partiu da mesma natureza, não é? Deus criou ambos. Deus criou o homem, criou o ciclo de renovação da espécie humana, e Deus também criou a mente, né, que está no homem, e nisso também tem este mesmo processo, ciclo de renovação da memória. Tá? O velho saindo, o novo entrando, enfim. Acontece que se você tiver muitos pensamentos, vai gerar o padrão de esquecimento. Entende? Por isso que a pessoa com TDAH, ela vai gerar um problema de memória. Ela vai ter um problema de memória. Ela vai perceber que ela não consegue memorizar o que ela estuda. Ela vai perceber que ela não consegue memorizar as coisas, nem a própria história. Às vezes ela esquece da própria história. Então você tem ideia. Entendeu? Tem momentos que ela não lembra da própria história. E aí, esse TDAH é prejudicial para ela. Logicamente. E para quem quer estudar, para quem, por exemplo, quer desenvolver uma vida intelectual, tem que tratar isso imediatamente. Porque todo esforço na direção da criação de um intelecto é perdido. É perdido. Entende? É como remar contra a maré. E, nossa, pensa numa desgraceira danada. É isso. É isso, é isso. Eu sei porque eu não cheguei... Bom, pelo menos é o que eu acredito. Eu não cheguei a ter um TDAH muito pesado, mas eu cheguei a ter um pensamento extremamente acelerado. Né? Eu cheguei a ter um pensamento muito acelerado. Muito acelerado mesmo. E eu tive que reduzir. Eu já vou compartilhar, embora eu já tenha gravado um áudio que entrega essa solução, tá? Há bastante tempo, eu gravei um conteúdo muito interessante sobre como você desenvolve a capacidade de dominar a si mesmo. Esse conteúdo, ele traz uma solução, que é o desenvolvimento da concentração, e tá por aí a libertação, né, do TDAH, né, que basicamente vai se encarregar de reduzir a produção de pensamentos. Bom, se você quer uma solução, né, ou seja, o resumo da ópera, né, o ponto cerne da questão, a solução de fato para o TDAH é isso, é redução da produção de pensamentos. É redução da produção de pensamentos. Tá aí. Se o problema é a aceleração, a solução é a redução. Entende? Porque, como eu já disse, se você tem hiperatividade, você tem descarga motora em abundância. Muita descarga motora. Bom, se você tem muita descarga motora, se pensamento gera emoção e emoção gera comportamento, é porque você tem muita emoção, que gera muita descarga motora, e se tem muita emoção, é porque de uma certa forma você tem muito pensamento. Então, a aceleração do pensamento é a causa, porque ela é o primeiro motor. Então, para isso, eu preciso, de uma certa forma, reduzir o volume de pensamento produzido, que gera o esquecimento, que gera o déficit de atenção, entende? Porque a minha atenção não consegue se assentar, já que o tempo todo os pensamentos eles estão sendo alternados numa velocidade muito grande, a atenção também está sendo alternada numa velocidade muito grande, ela não consegue fixar-se. Então, eu estou, de uma certa forma, encrencado aí com esse pensamento acelerado. Não é? E como é que eu diminuo esse pensamento? Como é que eu reduzo essa atividade? Bom, primeiro, eu vou ter que passar por um processo de reeducação. Entende? Porque eu já venho de um tempo com esse pensamento extremamente acelerado. Né? Então, isso não é uma coisa que você pegou, né, mesquinho, né? Isso é uma coisa que foi sendo produzido por meio de uma série de preocupações, tá, que você vem tendo, por meio de alguns problemas que você não conseguiu lidar muito bem com a sua história, né?
E, de uma certa forma, por meio de uma forma de lidar com o próprio aparato psíquico, não é? Que é a divagação total. Muitas pessoas, elas absolutamente vivem no estado de divagação. Elas divagam o tempo todo. Elas não têm momentos de concentração. Entende por quê? Porque ela vive já no mundo agitado. Ela vive no mundo que ela tem que andar correndo. Entende? Ela vive no mundo que, basicamente, ela não consegue ficar parada. Se duvido que exista alguém que está me ouvindo agora que consegue, de uma certa forma, sentar numa cadeira e ficar sentada olhando para o nada por muito tempo. Não consegue. Porque existe uma impaciência, uma necessidade de uma certa forma se interter com alguma coisa. Então aí você, quando tá parado, eu preciso de alguma coisa para fazer, aí é Netflix, né? Ou você, de uma certa forma, vai sair com alguém, né? Vai fazer alguma coisa, porque você não consegue ficar parado, concentrado em algo por muito tempo. Entende? Você não consegue ficar com a mente quieta. Você está sempre com a mente agitada. E você sente isso. Você sente que você é aquela pessoa agitada, espoleta, que a mente o tempo todo está trabalhando e ela nunca freia o trabalho. Frear o trabalho é o primeiro passo. E como é que você vai frear o trabalho? Entende? Como é que você vai frear o trabalho? Primeira missão. Você vai sentar numa cadeira e vai se concentrar num estímulo. Olha, esse exercício é o melhor que tem. É o exercício que eu faço até hoje. Eu já estou cada vez menos precisando dele, mas eu faço mesmo assim e ponho tempo nisso, porque eu preciso disso. Entende? Então, senta na cadeira, pega um estímulo auditivo, visual ou sinestésico e concentra toda a tua atenção ali. Busca concentrar. Mas a minha atenção, ela se dissipa, pô. Receba o teu diagnóstico. Aí, Entende? É exatamente por isso que você precisa fazer. Entende? Então, senta numa cadeira, entende? E, a atenção desviou, traz ela de novo pro foco. Simples. Não tem mistério. Desviou a atenção, traz ela de novo. Mas a atenção eu trago ela já desvia. É para isso que você precisa ficar trazendo o tempo todo, entende? Então pega, traz o tempo todo se precisar. A atenção desvirtuou, traz ela de novo. Entende? Tô ouvindo o cachorro que late lá fora. Ouve o cachorro que late. Mas aí notei que eu desvirtuei o pensamento e já comecei a pensar na conta que eu tenho para pagar. Traz de volta o pensamento pro cachorro que late. Traz o foco de novo pro cachorro que late. E fica no cachorro que late. Fica ouvindo o latido do cachorro. Entende? Fica ouvindo o latido do cachorro. O cachorro parou de latir. Muda o estímulo. Passa para uma outra coisa. Entende? Passa para uma outra coisa. Ouve alguma outra coisa. A ideia é pegar estímulos de fundo que antes, outrora, você não estava consciente, mas agora você está, porque está com a atenção concentrada, viu? Isso aqui é perfeito para mostrar para você o que é a consciência. A consciência é possível porque a atenção, né, ela de uma certa forma, ela fixa e você passa a ser consciente. Entendeu? Você não é consciente daquilo que a sua atenção não focou. Entende? Você não é consciente daquilo que a sua atenção não focou. Às vezes você passa por alguém, nossa, eu não te vi aí. Não é? Porque a sua atenção não focou. Muitas vezes você passou o olho por aquela pessoa, mas a sua atenção ela não focou na pessoa. Você não deu tempo para identificar a pessoa. Entende? Então, a atenção ela precisa assentar naquilo que você está direcionando a sua consciência. Ora, se eu estou ouvindo o cachorro que late, eu preciso ficar ouvindo o cachorro que late concentrado, só ouvindo. Eu preciso ouvir.
Ouvir e concentrar. Eu estou ouvindo o cachorro latir. Estou ouvindo o cachorro latir agora. Entendeu? E eu estou concentrado nisso. O pensamento desviou, alguma coisa distraiu, interrompeu, volta de novo. Não se culpe. Ah, mas eu tô toda hora me distraindo, o pensamento toda hora. Nossa, que merda isso aqui, eu não tô conseguindo dar conta. Nossa, essa porcaria. Não vou fazer mais nada. Nada disso, tá? Nada disso, porque aí você não vai conseguir manter o foco e você vai estragar todo o exercício. Se você estragar o exercício, entende? Nada vai mudar. Nada vai mudar. Entende? Então é necessário que você aprenda a, primeiro, desenvolver a concentração, segundo, reduzir a atividade da energia psíquica, tá? Na verdade, primeiro, reduzir a atividade da energia psíquica, segundo, é lógico, né? Porque quando você se concentra, né? Quando você se concentra e está atuando nesse estado de recepção do estímulo, você já está descansando a energia psíquica. E isso, inclusive, vai liberar mais energia para você, né? E no seu dia a dia. O TDAH consome muita energia da pessoa. A pessoa ela se sente cansada, esgotada mentalmente e às vezes até fisicamente. Entende? E ela sente muitas vezes que ela tem mais fome porque ela come, né? E ela come por quê? Porque a energia psíquica consome a energia do corpo vital, a energia vital precisa ser reposta pela comida e ela vai... E o corpo vai emitir sinal de fome pelo hipotálamo e é isso que vai acontecer, você tá entendendo? Agora, é necessário que você, de uma certa forma, reduza a atividade da energia psíquica se concentrando em alguma coisa. Que aí o que acontece? Você não vai estar produzindo pensamentos, mas você vai estar concentrado com o pensamento fixo no estímulo. Com a atenção fixa no estímulo. Entendeu? Lembrando que a atenção, ela é um pensamento. Né? Então, isso é importante. Isso é importante. Né? Pega qualquer tipo de estímulo, tá? Ele pode ser visual, onde você vai concentrar a visão. Ele vai ser auditivo, que é importante você fechar os olhos quando estiver concentrado no estímulo auditivo. Os estímulos auditivos são o que eu particularmente mais uso. E o estímulo sinestésico, que é outro que eu uso de vez em quando. Entende? Onde basicamente, quando eu sento numa cadeira, né, eu sinto a cadeira, né, se de uma certa forma chocando contra o meu corpo. Pode ser. Entendeu? Quando você está caminhando na rua, nossa, é muito bom. Quando está caminhando na rua, é um lugar bom para se fazer. Entende? Você sente a sola do seu pé se chocando contra o chão. Você sente o vento bater no seu rosto. Você sente aquele pelinho da sua barba desfalcado. Entende que o vento, de uma certa forma, está movendo ele. Aí tu já chegou num nível bem hard, né? Mas... é uma coisa importante, entende? Olha, juro pra você que fazendo esses exercícios todos os dias, mantendo a consistência, entende? Fazendo eles de fato, e aí aplicando uma outra coisa muito boa, que é o concentre-se na tarefa presente. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Aí você foi lavar uma louça, entende? Aí você, de uma certa forma, fica olhando para o prato. Você sente a espuma gerada do detergente nas suas mãos. Você sente a sua pegada na esponja. Entende? Você sente cada barulho, cada som que emite no ato de lavar a louça. Entende? Aí, de repente, você bate com um prato no limite da pia. E aí você sente aquele barulho, né? É tudo isso aí. Você vai passar um café, aí você sente lá as gotinhas caindo lá no fundo do recipiente qual você está passando o café. Entende? É isso aí. Se você quer trabalhar o déficit de atenção, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho é esse aí. Entende? E olha, tudo que acelera o seu pensamento acaba por não fazer bem. Então, elimine o café. Cafeína zero. Tá? Cafeína zero. Por que cafeína zero? Entende?
Porque a cafeína, ela acelera o pensamento. Ela acelera o pensamento. Então, a cafeína é importante você eliminar, assim como a Coca-Cola. Tá bom? A Coca-Cola. Coca-Cola também é uma coisa importante para eliminar. Outra coisa, dieta cetogênica. Dieta cetogênica contribui para a concentração, por causa das cetonas. Tá bom? As gorduras no cérebro têm efeito muito melhor do que a glicose. Tá? Do que a glicose. Só lembrando que no cérebro você tem uma coisa chamada bainha de mielina. Bainha de mielina, ela é feita com gordura. E sabe o que é essa bainha de mielina? É por onde as sinapses neurais trafegam. Quanto melhor é a sua bainha de mielina, melhor é a sinapse, melhor é a conexão das suas sinapses. E o que acontece? Quanto melhor for a conexão das suas sinapses, melhora a sua inteligência, porque melhora a interlocução com seus neurônios, entende? Estimula até mesmo a concentração, porque você, de uma certa forma, essa conexão, né, essa facilidade de criação das sinapses, ela vai melhorar a sua concentração, entende? Então, tem uma série de benefícios que eu confesso, eu ainda preciso estudar melhor essa questão da mielina. É que, nossa, pensa numa coisa, tem muita coisa para estudar, gente. É um negócio de louco isso aqui. Mas, bom, é uma coisa que eu ainda preciso estudar mais, esse negócio da bainha de mielina. Mas a bainha de mielina, ela é extremamente importante, é feita com gordura, então, de uma certa forma, você precisa também, nessa história, aumentar aí o seu consumo de gordura, e de gorduras de boa qualidade, tá? Gorduras que não são sintéticas, mas naturais, entende? Que é uma diferença. Por exemplo, a margarina. A margarina, ela é uma gordura sintética. Exclui essa bosta. A gordura da manteiga, por exemplo, é uma gordura natural, uma gordura de altíssima qualidade. Inclusive, a gordura da manteiga ajuda nisso tudo aí, tá? E lógico que também, ao invés de, por exemplo, fazer uma fritura com óleo de soja, utilize uma banha de porco. Já é uma coisa aí que também vai ajudar. E as gorduras, por exemplo, uma colherinha de azeite todo dia. Eu tô fazendo isso, nossa, está sendo uma maravilha. Uma colherinha de azeite todo dia, tá? Sem falta. Uma colherinha de azeite ou duas todo santo dia, tá? E por quê? Porque o azeite, ele é rico em gorduras monoinsaturadas, tá? Então, isso é importante também. Se puder comer coco, coma coco também. Mas, de qualquer modo, a dieta cetogênica, no geral, ela é perfeita, tá? Para isso aí. Então, você, de uma certa forma, tem esses caminhos para você lidar com o TDAH. Para você ver que a solução nem sempre é só psicológica, tá? Eu estou dando aqui uma solução psicológica por um viés psicológico, que é o do desenvolvimento da concentração, mas certamente tem outras soluções, tá? Eu não fiz uma pesquisa muito a fundo nisso, porque é coisa pra caraca para pesquisar, né? Mas eu tenho certeza que, se eu fizesse, eu já teria descoberto muita coisa relativo ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entende? É que eu tenho outras prioridades, mas isso é uma coisa interessante que eu pretendo eu posso até trabalhar no futuro, eu posso até trabalhar nessa linha no futuro, mas aí tem coisas muito boas para serem desvendadas, né? A gente tem que levar em consideração que, às vezes, uma solução eficaz para um problema psicológico está na nutrição. Cara, isso aí não, porque olha, as pessoas, elas têm essa propensão de pensar nas coisas, né, segundo a linha da ciência que estão estudando. Se estou estudando psicologia, então toda a solução ela precisa ser psicológica. Olha, não, sabe por quê? Porque o corpo não é só psicologia, amigo. No corpo você tem lá uma porrada de coisa, né? Se você tem anatomia, endocrinologia, se você tem psicologia, se você tem que mais? A gente pode botar aí fisiologia, ou seja, se você tem todas essas logias, né? Ora,
por mais que sejam 5 ciências distintas, para o corpo isso aí está tudo acontecendo simultaneamente, você está entendendo? Né? Então você tem aí biologia também, né? Então você tem tudo acontecendo simultaneamente, uma coisa impactando a outra, e elas tudo estão funcionando neste espacito chamado corpo humano. Tá tudo aí. Isso é um universo gigantesco, você tá entendendo? E tem muita coisa acontecendo. Aí você não pode pensar só na solução de um problema por um único viés, se tá tudo interligado. Tem tudo interligado. Uma coisa na psicologia gera uma coisa no corpo, né? Os efeitos psicossomáticos, por exemplo. Uma coisa no corpo gera uma coisa na mente, não é? A somatização. Então, você tem uma série de coisas aí muito doidas. E isso tudo, de uma certa forma, ela tá interagindo. Entende? Então, a solução para um problema, ela pode estar em outro campo. Uma solução eficaz, ela pode estar em outro campo. Isso a gente deve levar em consideração, tá? Faça o exercício se porventura você sofre de TDAH, transtorno de hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Faça esse exercício porque ele vai fazer uma diferença muito grande, tá? Muito grande mesmo. Aprender a executar o deep work, né, esse trabalho de concentração profunda, entende? É, assim, importantíssimo para a sua vida. Para a sua vida, tanto pessoal, profissional. Importantíssimo, importantíssimo. Porque uma mente concentrada, ela é uma mente que ela consegue, de uma certa forma, lidar com certos pensamentos, né, com certos acontecimentos na vida, a qual você consegue rapidamente tirar eles do seu campo de atenção e colocar uma outra coisa mais importante no seu campo de atenção. Porque esse domínio da atenção, isso molda a tua vida. Né? Isso aí molda a tua vida. Né? Isso aí é um negócio que é, assim, indiscutível. Né? Não tem a história daquela mulher que tinha um câncer? E ela estava com câncer e ela disse, eu não vou focar no câncer. Eu vou focar nas coisas da vida. Nas coisas boas da vida. É só isso. A partir de hoje eu só vou focar nas coisas boas da vida. Entende? A mulher começou a focar num martini num fim de tarde. Você tá entendendo? Pensa num martini no fim de tarde. Para mim, martini não significa nada, obviamente. Mas, ora, concentrar-se no martini, que para ela era um símbolo de prazer, tá? Embora para mim não seja, para ela era. Porque ela gostava de martini. Aquele martini lembrava alguma coisa e, de uma certa forma, colocava ela num estado emocional positivo, tá? Então, para ela tinha significado, embora para mim não tenha. E ela, de uma certa forma, decidiu focar nas coisas boas, né, que ela considerava boas e que para ela eram boas, e ela começou a perceber que a vida dela era moldada por aquilo que ela estava assentando atenção. Eu achei isso incrível. Eu estava lendo isso num livro chamado Deep Work, de... Caramba, eu esqueci o nome do escritor agora. Puxa vida, qual é o nome do escritor? É um trabalho muito bom, mano. O nome dele é Cal Newport. Cal Newport, um livro espetacular, Deep Work, né? Então, ele fala sobre a importância do trabalho focado nos dias de hoje, né? E o Cal Newport cita essa mulher que teve essa constatação aí. Então, é uma coisa para você ver o quão importante é a concentração nos dias de hoje, como ela pode moldar a vida emocional do indivíduo.
né? Então, a mulher que decidiu em um determinado momento se concentrar nas coisas boas, ela tirou a concentração das coisas más, e logicamente a mente dela não divagava entre o seu câncer e todos os outros problemas que ela tinha na sua vida, mas a mente dela, ela trafegava apenas por essas áreas que eram boas, e logicamente aí tinha uma riqueza emocional mais elevada. Entende? Porque se ela em um determinado momento decidisse focar na doença, ela de uma certa forma despertaria toda a atitude emocional relativa a isso. E não foi isso que ela fez. Entende? Para você ver como até mesmo num momento em que muitas pessoas se desesperariam, ainda dá com uma atenção capaz de gerar uma concentração eficaz, dá para você gerar uma série de estados emocionais bons. Então é urgente você melhorar a sua concentração e assentar ela naquilo que é bom, entende? E isso traz, de uma certa forma, recompensas, não é? Então, bom, a forma de lidar com o TDAH é essa aí, e a partir daqui é só aplicar.